Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar o sintoma, né? Eu estou dando um exemplo aqui de um circuito que é justamente o circuito de imagem, né? E aí a gente deve observar o sintoma, analisando o sintoma, diminuiremos o campo de busca. Diminuindo o campo de busca, agora está mais fácil para mim analisar. Deixa eu ver, vamos pegar um aparelho aqui da Motorola, por exemplo, G5 Plus. Vamos ver aqui como é que é esse esquema elétrico. Peguei aqui um exemplo de um G5 Plus, né? Por exemplo, vamos lá no conector de LCD. Tá aqui o conector de LCD. E observando aqui ao lado desse conector do LCD, se eu tenho uma placa, por exemplo, digamos que eu já verifiquei, não encontrei imagem, não tem imagem, a tela está totalmente preta, já coloquei uma outra tela, não tem imagem, então o que eu faço? Não vou estar analisando as malhas do setor backlight, eu não vou estar analisando bobina, capacitores, não vou estar analisando diodo, não vou estar analisando o drive do backlight, eu não vou estar analisando a alimentação do drive do backlight, porque o problema é justamente outro. O problema está sendo pela parte de LCM, e se o problema está pela parte de LCM, deveremos analisar as malhas que fazem parte do LCM. E qual é a diferença da parte de iluminação para a parte de LCM, por exemplo? A parte de iluminação, ela só trabalha para gerar, né, tensão para alimentar os LEDs e eles acendam. Como você está vendo essa lâmpada aqui, né? Aqui, né? Pronto, essa lâmpada aqui, ela trabalha como se fosse um LED na tela, né? Isso aqui é uma lâmpada. Mas assim como os LEDs, né? A lâmpada, a mesma coisa. O sentido dos LEDs é justamente acender a tela, mas tem que estar existindo imagem. Essa parte de gerar imagem, né? Ela é fabricada justamente pela parte da CPU, um bloco da CPU, aonde está armazenado a parte de GPU, unidade gráfica de processamento, onde gera todas as imagens, né, de vídeo, foto e coisa do tipo, vão para a tela, né, através de dados. E aí, por onde essas malhas vão? Elas vão pelos barramentos MIP, beleza, galera? Então, barramento MIP seria uma parte que eu poderia analisar, né? Então, poderia verificar aqui os filtros MIP, se não tem nenhum filtro MIP quebrado, se não tem nenhum filtro MIP aberto aqui de um lado para o outro, a gente tem que mostrar continuidade, né? No nosso treinamento a gente ensina como medir todas as malhas de ECM, de tudo isso. Mas aqui a gente está dando só uma pincelada em alguns circuitos, certo? Então, galera, o que a gente deve estar analisando, né? O sintoma ele vai fazer com que você vá para o lado correto. Só que para você ir para o lado correto e saber chegar à conclusão, né, antes de saber medir, saber fazer isso, fazer aquilo outro, você deve saber sobre o que eu devo fazer, o que eu devo entender para que o meu tempo de análise acabe diminuindo, né? O meu tempo de análise acabe diminuindo. Eu devo, né, estar pronto, porque a sorte vem quando você está preparado, né? Sorte é o conjunto da preparação com a oportunidade. Então, chegou um aparelho sem imagem, por exemplo, e aí você está preparado de forma conceitual, né, para reparar aquela falha. Então, você, primeiramente, analisa o sintoma e agora você vai partir para a verificação na placa, que é justamente através de análise visual. Isso para qualquer análise, para qualquer falha, tem que ter inspeção visual. Só de você inspecionar a placa, você pode resolver de forma rápida. Porque quando um capacitor, por exemplo, ele entra em curto, ele tende a estar com um aspecto diferente dos irmãos deles que estão na mesma malha. Então, se você está analisando um setor, por exemplo, de imagem, de rede, isso, aquilo, outro, você pode estar analisando os componentes, né, de uma forma visual. Então, o que você deve fazer? Localizar o setor responsável para você verificar de forma visual. Se eu tenho uma falha de LCM, por exemplo, o que eu devo fazer? Vamos lá para o segundo passo agora. Inspeção visual. Por que a inspeção visual ela é importante?
Porque no momento que a gente que a gente analisou o sintoma, agora eu vou no esquema elétrico, ou vou utilizar o esquema elétrico, ou se você tem experiência já de só bater o olho na placa, encontrar o setor, né, responsável pelaquela área que você quer achar, então você pode, sem esquema elétrico, você já pode ir direto e fazer uma verificação visual. Mas, o que você deve fazer? Fazer uma inspeção visual através do setor responsável. Vamos lá. Setor responsável. O setor responsável que, por exemplo, você encontrou uma falha de imagem, certo? Então vai ter o setor responsável pela parte de LCM, por exemplo. Né? Tem em alguns aparelhos circuitos integrados, por exemplo, que libera tensões VSP, né? Voltagem, tensão negativa, voltagem de tensão positiva, e através da verificação nesses setores, né, a gente pode encontrar um curto-circuito e várias outras coisas. Mas antes de a gente utilizar, por exemplo, o microscópio, a gente precisa verificar de forma visual. É muito importante se ligar no sintoma, depois já diminuiu o campo de busca, agora vamos analisar de forma visual. Por quê? Porque se for algum componente quebrado, se for algum curto-circuito, por exemplo, que você pode verificar de forma visual, você não vai passar muito tempo analisando. Tempo na bancada é dinheiro. Pessoal, a gente não está para brincar na bancada. Eu não posso passar o dia todo para resolver um aparelho de 50, 100 reais. O problema não é meu, o problema é do cliente. A gente está se profissionalizando cada vez mais para poder resolver o problema do cliente. Mas eu não posso passar o dia todo em uma placa. Então a gente tem que ser objetivo. A gente tem que aprender a ser mais objetivo, direto, encontrar o defeito de forma rápida. Então, cada vez que eu perco tempo, eu perco dinheiro. Se chega, por exemplo, 10 aparelhos na minha assistência na semana para reparar uma placa, eu estou botando na semana aí, talvez para você, talvez a sua realidade seja diferente da de outras pessoas, né? Para mim aqui, se brincar, 10 chega no dia, mas para você pode chegar 10 ou 5 por semana, ou 3, ou pode chegar até mais do que isso. Mas o que você tem que pensar? Você tem que pensar que a gente que trabalha numa assistência técnica, para que a nossa vida, né, a gente consiga manter a nossa vida, nossa assistência, nossa família, a gente precisa produzir, certo? Então, cada vez que eu passo 2, 3, 4, 5 horas na bancada sem conseguir fazer aquele problema virar receita, né, para entrar para o meu bolso, gerar um Pix, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar perdendo o meu tempo. E perca de tempo é perca de dinheiro. Se eu tenho 10 aparelhos, eu consigo resolver 9 de uma forma objetiva, bem mais rápido, isso vai trazer mais dinheiro para o meu bolso. Logo, quem se especializa, logo quem busca mais conhecimento, quem investe em equipamento, vai conseguir ganhar mais do que aqueles que não investem. Isso é óbvio. É mesmo que você contar 1 mais 1 vai ser 2. Claro, muitos técnicos que estão já no nível avançado têm aparelhos que dão dor de cabeça, aparelhos que você precisa passar o dia ou 2 dias, só que a gente reserva dias específicos para passar o dia naquele aparelho, certo? Porque quanto mais a gente estuda sobre uma falha que a gente nunca viu, a gente aprende mais ainda, ok? Partindo do ponto, pessoal, do segundo ponto, né, que é fazer uma inspeção visual e analisar o setor responsável, a gente já precisa ter conhecimento, né, de esquema elétrico. Claro, é muito simples e fácil você ter um conhecimento básico de esquema elétrico. Só que, para você ter um conhecimento um pouco mais complexo, né, um pouco mais avançado, então você precisa cada vez mais estudar sobre isso. Então, entenda, muitas vezes você não está resolvendo o problema por falta de conhecimento, logo você tem um problema. Entenda, falta de conhecimento é um problema que você tem que resolver, certo? Por quê? Porque agora a gente analisou 2 coisas que a gente não precisa ter conhecimento. Mas o que é importante a gente saber é o seguinte, que a gente está analisando de forma visual, preciso ter conhecimento para isso? Não, mas tem muita gente que não faz isso. Você não precisa ter feito curso para analisar de forma visual. Você não precisa ter feito um curso, por exemplo, para você analisar, né, o sintoma da placa. É só parar e refletir sobre o sintoma.
É muito importante saber, né, que a gente tem que ser técnico e tem que ser um pouco, entender um pouco de raciocínio lógico, porque o raciocínio, né, a nossa mente é a maior ferramenta da bancada. Você pode ter o osciloscópio, você pode ter uma fonte de bancada das melhores, você pode ter uma estação de retrabalho da melhor, né? Você pode ter qualquer ferramenta boa. Se você não consegue raciocinar na análise, você logo não vai, com as ferramentas que você tem, conseguir reparar aquela placa.